E aí, pessoal? Tem um vídeo novo aqui que eu quero falar sobre um assunto muito importante em Apocalipse. Eu tenho muita consideração por esse pregador, por esse homem de Deus. Lógico, homens de Deus são falhos em algumas lógicas, e eu quero trazer à tona aqui um equívoco, tá bom? Para a gente pensar, estudar e aprender, tá ok? E quem vai aprender é sempre aquele que estuda e busca, tá ok? Tamo junto, vamos nessa. Vamos lá, vou soltar o vídeo aqui. Agora vejamos uma coisa. Apocalipse tem 22 capítulos. Quantos capítulos? 22. A igreja é introduzida no capítulo 1. Vamos aprender a Bíblia. Vamos aprender a Bíblia. A igreja é introduzida no capítulo 1. Concordo. E depois ela aparece em 2 capítulos subsequentes. Ela aparece no capítulo 2 e ela aparece no capítulo 3 de Éfeso a Laodiceia. Capítulo 2, capítulo 3, a igreja aparece, certo? Vamos nessa. No capítulo 4 de Apocalipse, não tem mais a igreja na terra. No capítulo 4 de Apocalipse, não existe mais igreja na terra. Aonde encontrou? Aí, ele também diz um texto interessante que eu também não encontro no capítulo 4. Vamos lá. Subir cá deve ser subir para cá. E mostrar-te-ei a nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. O texto não fala da Nova Jerusalém. Onde que ele encontrou? Então, isso aí é um equívoco, certo? É um equívoco. No capítulo 4, dar-se o arrebatamento da igreja. Aonde que está o equívoco que possivelmente é onde eu acho que se equivocou? Primeiro, subir para cá para a gente observar então a Nova Jerusalém. Equívoco, não tem Nova Jerusalém. Segundo, fala-se que João subiu, teve um arrebatamento ali, mas um arrebatamento numa lógica de que ele diz uma coisa muito interessante, e aí o ponto onde muitos acham que ia acontecer um arrebatamento, e não aconteceu o arrebatamento aí. Qual foi? O texto é, depois dessas coisas, começa assim o texto, no capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas. Quais coisas? Porque ele vem falando das 7 igrejas, certo? Do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse. Ele vem falando das 7. Ele termina no capítulo 3, falar das 7 igrejas. Aí ele começa o capítulo 4. Depois dessas coisas. Por quê? Porque ele vai iniciar um novo assunto agora. Ele não está mais falando das 7 igrejas e também não está falando mais aqui na Terra. Ele está falando agora em uma visão ascensional, uma visão no céu. Simples assim, cara. Não tem dificuldade. Não tem arrebatamento aí, certo? Ele tem uma visão no céu, uma visão futurista, certo? Vem de uma visão que ele estava falando das 7 igrejas, que a gente sabe que isso aí foi no 1º século, e agora a gente observa que ele está falando da visão futurista, e isso no céu. Ponto. Por que a gente sabe que ele terminou um ponto e começou outro ponto? Ele termina um ponto aqui na Terra, falando das igrejas. Acabou aquela sessão, ele está falando de outra coisa, agora no céu. E você observa que tem vários versículos que ele vai falando sobre esse assunto. Olha só. Capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1, verso 19. Vamos dar uma observada? Deixa eu pegar o texto aqui. Diz assim, escreve essas coisas, as coisas que você viu, aos que são e as coisas que hão de acontecer depois dessas, certo? Quais coisas? As coisas que ele está escrevendo, certo? Capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas. Aí você vai observando. Capítulo 7, verso 1. Depois disto, viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as aves. Tá, agora aí já está na terra, certo? Aí você vai ver o versículo 9, vamos pro 9. O 9 diz o quê? O 9 diz assim. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono. Já está falando no céu. Você observa que ele fala depois dessas coisas, uma hora na terra, depois dessas coisas, uma hora no céu. Compreende? Ele está simplesmente falando, porque Apocalipse é falado sobre sessões. Uma sessão abre outra sessão. É um conteúdo que quando você
abre o pacote e observa, tem outro conteúdo. Tem as 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 espíritos. Então você vai abrindo os conteúdos e vai observando. Então a igreja não foi arrebatada no capítulo 4. Você vê a igreja falar sobre terra no capítulo 5, 6, 7, 8, certo? E você vai observando. Apocalipse capítulo 18, verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo. Quem vê descer do céu é porque está na terra. Como que a igreja foi arrebatada se a gente observa na terra? E aí a gente vai observando. Então, olha só, esse capítulo 18 é muito chocante. Diz assim: então exclamou com um potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refugiando de todas as espécies de espíritos imundos, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor de sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: sai dela, povo meu. Capítulo 18, quer dizer, se tá pedindo para sair, o povo de Deus é a igreja. E se está pedindo para a igreja sair, está falando aonde? Aqui na terra. Então, capítulo 18, o povo de Deus está na terra, certo? Então, a gente vai observando essas coisas. A gente precisa ter uma lógica comum dos fatos aí. Poxa vida, como assim, Tiago? Só isso. Observa isso com todo favor de Deus na sua consciência. E você vê no capítulo 19, você vê no capítulo 20, certo? Tudo isso sendo falado. Portanto, não existe arrebatamento no capítulo 4, tá bom? Não existe arrebatamento no capítulo 4, pelo amor de Deus. Capítulo 5, não tem mais igreja na terra. É o livro da redenção e seus 7 selos. Capítulo 5, não tem mais igreja na terra, porque está falando, João está falando ainda das coisas futuras, certo? Que está no céu, simples, não está falando de arrebatamento da igreja, gente. Capítulo 6, não tem mais igreja na terra. É os selos que se abrem de juízo. É o livro da redenção dos seus 7 selos. E ainda fala: não achei no céu e nem a encontrei na terra. Por quê que não encontrou? Porque não tinha ninguém digno. Só há um que é digno: aquele cujo a santidade reina sobre a consciência dele. É ele que tem toda a primazia e todo o poder, certo? Capítulo 6, fala-se de céu, fala-se de terra. Capítulo 7, não tem mais igreja na terra. É os mártires na glória. Tá, capítulo 6 fala dos mártires na glória, exigindo de Jesus para que a sua vingança. E você observa que ainda precisa de completar o número dos mártires. Como que eu completo os números do mártir já no arrebatamento? Então não tem como cumprir lá no céu os números dos mártires. Só cumpre quando eles são martirizados aqui na terra. Não tem como você ser martirizado lá no céu. Então tá aqui na terra, tem que observar isso. Capítulo 8 e 9 de Apocalipse, não tem mais igreja na terra. É o toque de 7 trombetas. Capítulo 8 fala-se da igreja na terra. Capítulo 9 fala-se da igreja na terra. Cara, é só ler. Aí você observa que virá no soar da última trombeta. Então, peraí, som de trombeta eu escuto aqui na terra. Por quê? Porque eu preciso escutar a trombeta tocar, certo? O som de trombeta. Engraçado. E a trombeta já tá... Nós estamos todos no céu. Há muito equívoco. Capítulo 10 de Apocalipse, não tem mais igreja na terra. É o anjo com o livrinho na mão. Capítulo 11 de Apocalipse, não tem mais igreja na terra. É as 2 testemunhas. Capítulo 11, não existe mais igreja na terra. Tem, cara? Tem igreja na terra no capítulo 11. Gente, como pode? Para que essas testemunhas na terra? Ou essas testemunhas estão no céu no capítulo 11? Nós precisamos de observar isso. Capítulo 12 de Apocalipse, não tem mais igreja na terra. É a mulher e o dragão. Capítulo 12 de Apocalipse, a mulher e o dragão. Não existe igreja na terra, mas se nós observarmos, né, toda a lógica comum dos fatos diz que a igreja está aqui na terra. Capítulo 12, então. Capítulo 13 de Apocalipse, não tem mais igreja na terra. É a besta do mar e a besta da terra. Capítulo 13,
a gente precisa de fazer uma continha 666 para a gente não ser pego de surpresa. Nós que somos da luz, nós seremos marcados, certo? E quem não é da luz será também marcado, certo? Diz, mas aonde que isso será? Aonde que isso sucederá? Aqui na terra. Aqui na terra. É o texto. Capítulo 14 de Apocalipse. Não tem mais guerra na terra. É 144 mil selados. Capítulo 14. Onde é que está surgindo esses selados do 144? Aqui na terra. Certo? Aqui na terra. Estaremos aqui? Lógico. Capítulo 15 e 16 de Apocalipse. Não tem mais igreja na terra. É as 7 salvas da ira de Deus. Capítulo 17 de Apocalipse. Não tem mais igreja na terra. É a mulher vestida de escarlate. Capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Como que a igreja não está na terra, gente? Observe e você verá. O problema é que você quer ver o nome igreja, certo? E lá não tem igreja, lá tem os santos. Observe, leia. Simples. Capítulo 18 de Apocalipse. Não tem mais igreja na terra. É as 4 vozes da queda de Babilônia. Capítulo 18. Não tem mais a igreja na terra. Mas o texto diz: sai dela, povo meu. Capítulo 19. A igreja volta a aparecer nas bodas do Cordeiro. Aí capítulo 19 diz que também não está. A igreja volta a aparecer no capítulo 19 ou 20, nas boas do Cordeiro. Tá, mas a igreja tá na terra. Você entendeu? E quando, no final, capítulo 22 diz assim, o Espírito e a noiva é a igreja, dizem, vem, capítulo 22, tá na terra. Tá na terra, certo? Então a gente precisa de observar essas coisas. É muito equívoco. Então a gente precisa de ler, estudar, meditar, gravar na nossa mente, orar, jejuar. Isso é muito importante, porque quando vier esse tempo, preciso ter um senso psicológico, uma consciência no Evangelho, para a gente suportar todo esse movimento. Porque nós não vamos ser pegos de surpresa, porque nós temos em nossa consciência a luz. Somos filhos da luz, diz o texto de 1 Tessalonicenses 4. Ok? Tamo junto e misturado. Abraço!